Então, hoje, né, nós vamos falar sobre vencendo o pecado, e eu escolhi um personagem bíblico, né, para falar sobre isso, né. Eu escolhi um personagem que não é um testemunho, né, é um testemunho, né. Muito triste. Mas eu queria que você abrisse aí em Juízes, capítulo 13. E para falar sobre isso, eu escolhi a pessoa de Sansão, que eu entendo que ilustra muito bem essa situação. E enquanto você abre aí, Juízes capítulo 13, para a gente adiantar, porque eu preciso falar tudo hoje. Você sabe, vocês já sabem, eu falei lá no vídeo, que o Senhor me direcionou na sexta-feira. Queridos, diante de Jesus, eu me esqueci completamente que o pastor estava falando do livro de Romanos na parte de pecado. Olha como é a direção do Senhor. Aí hoje, quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, ele está falando sobre pecado, né? Então, eu queria falar algumas coisas, talvez eu fale na próxima aula, mas hoje eu quero falar sobre o que eu disse para você, vencendo o pecado, a estratégia para vencer de uma forma objetiva, né? Então, o pastor deu uma introdução excelente sobre o que é pecado, enfim, mas eu quero dar algumas estratégias para você. E assim, eu gostaria que você ouvisse isso e colocasse em prática. Eu quero garantir para você que se você colocar isso em prática, você vai vencer. Amém? Quero garantir isso para você. Eu quero garantir porque eu faço assim na minha vida. Eu até agradeci o Senhor, falei, Senhor, o Senhor sabe que eu vou falar desse assunto e é uma coisa que eu vivo, eu ajo dessa forma. Então, assim, eu não estou falando da boca para fora, eu não estou falando só como teoria, sabe aquele negócio, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, não é isso. São coisas que eu experimento na minha vida, e eu sei que funciona, queridos, eu sei que funciona. Né? Então, isso surgiu porque essa semana, queridos, a gente só trata de pecado. Só trata de pecado. Eu falei para o bispo ontem, ai gente, o bispo ontem, ai, que pena que a gente teve que sair na metade, né, as mulheres. Ele vai estar novamente aqui, num culto missionário, né. Nossa, foi demais. Até a parte que eu peguei, o Senhor já me deu palavra para Tadel, o Senhor, nossa, até o final eu ia me acabar. Mas aí nós saímos, né, tudo bem. E para os homens que não sabem, né, o André foi chamar a gente para voltar, mas eu não quis atrapalhar a pregação dele, porque já pensou, ele quer falar alguma coisa para os homens e toda hora tem que falar para a gente sair? Aí eu falei, melhor eu me tocar, vai. Aí a gente foi para a cozinha, né? Mas eu falei para o Senhor, a gente foi para a cozinha, né, mulheres? Aí eu falei, para o bispo, né? Eu falei, ele estava me falando algumas coisas da África, né? Que ele falou aqui ontem, e eu falei para ele, bispo, hoje dentro da igreja a gente fica cuidando de pecado. A gente poderia gastar tempo, né? Dando ensinamentos, contando experiências, contando testemunhos, a gente só fica cuidando de pecado. Ai, porque eu pequei, porque eu não resisti, porque eu não aguentei, porque eu não sei o quê. E ele disse para mim, parece que o mundo está mais sedento do que a igreja, né? Ai, daí me quebrou, né? Aí eu fiquei triste. Né? Então, mas o Senhor é bom, amém? Como diz a maravilhosa a palavra do Senhor, enquanto nós estivermos aqui, queridos, há esperança para nós, amém? Há esperança para nós. A palavra do Senhor em Jó, acho que é Jó 14, diz, ao cheiro das águas, né? É só o Espírito passar por nós com o cheiro das águas, a gente já renasce, né? Então, eu creio que hoje as águas vão passar aqui, né? E se alguém tem tido dificuldade em vencer algumas coisas, hoje essa dificuldade vai acabar, tá bom? Então, Juízes capítulo 13, verso 1, diz assim, nós vamos ler do 1 ao 15, eu vou passar muito rápido por Sansão, mas ele, infelizmente, nos ilustra muito bem, né? Infelizmente. Então, Juízes 13 diz assim, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem, deixa eu só abrir um parênteses, você vê que coisa? Está dizendo aqui que os filhos de Israel
tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Aí o pastor estava falando aqui, né? Que tinha um amigo dele que falava, eu vou sair, vou pecar, vou aprontar e depois o Senhor perdoa. Queridos, de Deus não se zomba. Amém? De Deus não se zomba. Então esse negócio que, eu vou sair, pecar e depois Deus perdoa. Ai, acho que tem um cabelo aqui, vem cá, amor, por favor. Então assim, essa história de que você vai... coloca aqui, por favor. Achou? Não? Tá bom. Tá bom, obrigada. É que o cabelo morde a gente, né? Quando fica dentro da roupa, né? Então, queridos, de Deus não se zomba. Essa história que a gente pode pecar, de Deus não se zomba. Olha, já começou dizendo assim, porque o povo de Israel fez o que era mal ao Senhor, o Senhor o entregou nas mãos dos filisteus, que eram os inimigos. Durante 40 anos, alguém aqui quer ficar entregue na mão dos inimigos 40 anos? Gente, pelo amor de Deus, né? Verso 2. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse, és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque conceberás e dará à luz a um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe. E começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e disse ao seu marido, um homem de Deus veio a mim, cujo semblante era como de um anjo do Senhor, extremamente terrível. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, mas ele me disse, tu conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe até o dia da sua morte. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Olha a promessa que aquele anjo faz para aquela mulher. O filho que você levar no ventre será nazireu de Deus, será separado, né? Consagrado, será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe até o dia da sua morte. Então, só para você gravar e depois a gente fala sobre isso. Cadê? 8. Então Manoá orou ao Senhor, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e me ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, estando ela no campo, porém não estava com seu marido. Manoá, eu vou pular, eu vou até o 14. De tudo que procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe ordenei guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Então foi essa, né, a consagração daquele homem que era separado para Deus. E por que eu escolhi esse homem, né? Porque nós somos separados para Deus. Amém, queridos? Nós somos. Então, hoje, você fala, mas no Antigo Testamento, só Sansão foi separado para Deus. Né? Dessa forma, né? Teve alguns outros nazireus, isso era uma prática, né, do povo de Israel. Mas foi Sansão. Os outros homens não tinham, mas hoje nós, quando a palavra do Senhor diz que nós somos santos, é porque nós somos separados para Deus. Tem coisas, queridos, que não nos cabem, amém? Tem coisas que não são para nós, e nós precisamos atentar para essas coisas. As coisas que são ditas que nós não podemos fazer, nós não podemos fazer. E não tem, como que chama aqui, churumelas, né? Não tinha um personagem que falava isso? E não tem churumelas.
Não tem, sabe, mas a gente fica tentando negociar, e nós falamos isso quando nós falamos a respeito de Coré, não, aquele outro, Balaão. Quando nós falamos a respeito de Balaão, às vezes a pessoa fica tentando negociar, e aquela frase que nós falamos, né, eu espero que fique gravada na sua mente, não queira pegar mel no pote se o Senhor escreveu no rótulo veneno. Se está escrito veneno, ele pode ter cor de mel, ele pode ter cheiro de mel, ele pode ter gosto de mel, mas é veneno. E foi assim, né, na vida de Sansão. Ele era separado, ele tinha uma promessa maravilhosa, maravilhosa. A promessa dele era que ele ia se levantar para salvar Israel das mãos dos filisteus. O Senhor ia tirar o povo de Israel, depois de 40 anos, através da vida dele, ele ia ter uma vida gloriosa, desde o ventre da mãe. Você pode olhar aí no verso 7, desde o ventre da mãe, até o dia da sua morte. Foi isso que aconteceu? Não foi. Você sabe o que aconteceu com Sansão. Sansão pintou e bordou, casou com uma mulher filisteia, depois se envolveu com uma prostituta. Aconteceu de tudo na vida de Sansão. E daí ele virou um bobo da corte, você sabe, né? Que ele virou um bobo da corte. Ele era levado cego, porque vazaram as vistas dele. Ele era levado cego na frente dos filisteus, e aí colocavam ele no meio, que nem um João bobo, cego, e os filisteus riam dele. O homem que foi chamado para ser o libertador de Israel. O homem que foi chamado de uma forma milagrosa, né? Porque a mãe dele era estéril. O homem que tinha promessas de ser totalmente consagrado desde o ventre até o dia da sua morte. E ele virou um palhaço. Sabe qual foi o primeiro erro de Sansão? Que é o que acontece às vezes conosco? Achar que as promessas do Senhor acontecem incondicionalmente nas nossas vidas. Você sabe o que é incondicionalmente? Independente do que faça, independente do que aconteça, aquilo vai se cumprir e acabou. Eu não sei o que o pastor falou, eu não sei. Para minha mãe, né? Não sei. E ela falou, toma cuidado, Marinho, não sei o quê. E ele falou, não, eu tenho promessa de Deus e não sei o quê. E ela falou para ele, então, mas dá para cumprir as promessas de Deus de cadeira de rodas, viu? Mas você sabe o que ela quis dizer? Não é para você pensar assim, né? Então como eu tenho promessa, então... Não é assim. Não, meu amor, eu sei que você não pensa. Eu estou dizendo que a resposta dela, ela quis dizer isso. É isso que ela quis dizer, né? Às vezes a pessoa diz, porque eu tenho promessa, então se o Senhor falou que eu vou ser uma bênção, então eu vou ser. Então eu posso pintar e bordar que eu vou ser uma bênção. Queridos, a palavra do Senhor, tirando a salvação, amém? A graça, que fala, nós estamos na dispensação da graça para salvação. Você sabe que é graça, favor e merecido. Você não merece, mas você recebe. Salvação, ponto. Todo o resto é condicional. Está atrelado a alguma coisa. Se você fizer isso, então. Se você fizer isso, então. Se você fizer isso. Então, um texto, né? Se você estiver pensando, mas será? Não. Deuteronômio 28, que fala das bênçãos de maldição. Ele começa a falar, se você fizer isso, será abençoado, será abençoado, será abençoado, será abençoado. Se você não fizer isso, será amaldiçoado, será amaldiçoado, será amaldiçoado. Então, Sansão, ele acreditou, como muitas pessoas acreditam, que existia uma promessa na vida dele e ele podia badernar. Ele podia fazer o que ele quisesse. Né? Aí você fala assim, nossa, pastora, então a palavra do Senhor está errada? Né? Porque falou que até o dia da sua morte? Não, queridos. No dia da morte dele, você se lembra da história?
o cabelo dele já tinha crescido, isso representa o arrependimento dele em relação ao Senhor, né? Do que ele fez. O cabelo dele já tinha crescido, e um dia que ele foi levado para ser o bobo da corte, ele orou ao Senhor, ele segurou as 2 pilastras do templo lá de Dagon, orou ao Senhor, falou: Senhor, me escuta só mais uma vez, me dá força só mais uma vez, que morra eu e os filisteus. E foi assim. Se cumpriu a palavra do Senhor, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Mas era isso que o Senhor tinha para a vida dele? Uma vida de vergonha? Uma vida de ser palhaço do inimigo? Era isso que o Senhor tinha para a vida dele? Não. Só que a palavra se cumpriu, porque a palavra sempre vai se cumprir, amém, queridos? É o que o pastor, sei lá, acho que foi ele, o pastor Daniel, não sei, que falou outro dia. Se o Senhor não usar a minha vida, vai usar a sua. O Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá o privilégio, o Senhor nos permite fazer. Só que se a gente não fizer, alguém vai fazer. A obra de Deus, ele não vai ficar paralisada porque eu resolvi badernar, porque você resolveu badernar. Então o Senhor, ele chamou Sansão para livrar o povo de Israel. Livrou? Livrou. A palavra do Senhor se cumpriu? Se cumpriu. Mas a vida de Sansão foi uma vergonha. Então, eu quero falar, né? Então, o primeiro caso foi esse. Ele creu que a promessa aconteceria de uma forma incondicional. Isso está no verso 7. Ele subestimou o inimigo, brincando com o pecado. E daí, eu queria que você anotasse aí, eu acho que a gente não vai conseguir ler, mas eu gostaria, por favor, que você anotasse. Diz assim, e você lembra, ele não poderia nem tocar e nem se aproximar de nenhum cadáver. Amém, queridos? Você sabe disso, de nada que estava morto. A palavra do Senhor disse que um dia ele estava passando e tinha um leão morto e tinha mel na barriga do leão, né? E ele foi lá, pegou o mel e saiu comendo. Ele podia fazer isso? Não podia. Ele brincou com o pecado. Queridos, deixa eu falar para você, não brinque com o pecado. Se você sabe que aquela área é uma área sensível para você, se você sabe que aquilo não pode, não brinque. Não brinque. Porque nós falamos que existem pecados que são útero para outros pecados. Um pecado chama outro, um abismo chama outro. Você vê, ele não tocou no cadáver, mas ele chegou perto. Qual é o pecado que você tem chegado perto? Porque a gente sabe. A gente sabe. Mas você sabe que quando existe um pecado, e o Espírito vai nos alertando, não é assim? Ele vai nos alertando. Quando a gente não para pensar, para dar atenção para aquilo, a palavra do Senhor diz que nós extinguimos o Espírito se cala. É isso que nós queremos? Que o Senhor se cale? Que o Senhor nos entregue as nossas paixões? Porque se nós não dermos ouvidos ao Espírito, o Espírito nos entrega as nossas infames paixões, diz a palavra do Senhor. Então, nós temos que fugir do pecado. Vou dar o exemplo do seu Ismael. Alguém chegou, né, e mostrou algo para ele, que eu acho que não era apropriado, e ele podia, ou para dar uma de macho, né, que homem tem essas coisas, né, ou para dar uma de macho, ou para não, como fala, para não desagradar o amigo, podia olhar, mesmo que não gostasse, podia olhar, dar uma risadinha. Ele falou assim, eu não gosto disso não. Nós não podemos chegar perto do pecado. Então, se você sabe que tem algo que está te rodeando, que tem algum inimigo que está te rodeando, queridos, não chegue perto do pecado, porque o próximo passo é pecar. Talvez você pensar, não é. Foi assim na Bíblia toda. Por que você acha que não vai ser na sua vida? Por que eu acho que não vai ser na minha? O que eu tenho de melhor? O que você tem de melhor? Não temos, queridos, nós somos todos iguais, feitos da mesma matéria, amém? Feitos do mesmo pó. Nós não podemos chegar perto do pecado.
Então, para ficar prático, deixa eu ver. Eu tenho problema com fofoca. E daí, eu sei que existe, que aquela fulana, porque você sabe, né? Parece imã, né? Assim, as pessoas, elas começam a se... queridos, nós que vemos, né, numa outra dimensão, nós que vemos no macro, né, não de uma forma menor, mas de uma forma maior, parece que a gente vê as pessoas que pensam da mesma forma, que agem da mesma forma, a gente vê as pessoas se juntando, é impressionante, parece um imã. Então, se você tem esse defeito, esse problema, esse pecado, defeito não, queridos, é pecado mesmo, a Bíblia chama de pecado. Se você tem esse pecado e você sabe que o pastor Marinho tem, não fica perto do pecado, se afasta. Se afasta. Você quer mesmo parar de pecar? Se afasta. Então, ele ficou perto do pecado, então isso está em Juízes 14, verso 8 e 9. Depois você leia, porque é muito, queridos, é muito importante. E assim, eu estou correndo porque eu queria, como eu pedi, né, excepcionalmente para as pessoas virem hoje, eu queria fazer a aula toda para não deixar essas pessoas, né, tal. Agora, se vocês falarem para mim que vocês podem vir esse domingo e o próximo, aí eu vou um pouco mais lentamente. Eu dou um pouco mais de qualidade. Vocês acham que vocês podem vir mais um domingo? As pessoas podem? Podem? Pode. Então, ok. Então, tá. Então, ok. Então eu vou dar até a metade. Então, Juízes, você já está aí? Juízes 14, verso 8 e 9. Você já está em Juízes 14, 8 e 9. Olha o que diz. Depois de alguns dias, quando voltou para tomar, que é a palavra do Senhor, né? Eu não vou falar de todos os pecados de Sansão, mas você sabe, ele não podia comer nem uva, queridos. Nem uva ele poderia comer. E ele foi casar com uma filisteia. Então você imagina, um homem que era consagrado como ele era consagrado no capítulo, no capítulo 4, 14, do verso 1 ao 4, vai falar sobre isso. Que ele vai no arraial dos filisteus, ele vê uma mulher, ele volta a falar, pai, eu quero aquela mulher. Aí o pai dele fala assim, como Mantovani, oi? Ele fala, como você quer uma filisteia? Será que no meio de todas essas mulheres de Israel, não tem uma que te agrada? Você tem que ir lá, buscar no arraial do inimigo uma filisteia? Você tem certeza? Não, é aquela que eu quero, é aquela que me agrada. Olha a paixão. Você sabe o que quer dizer paixão, né? Paixão é a mesma coisa que concupiscência. Concupiscência é desejo forte. Então agrada. Não importava nada além disso. O que importava é que agradava a ele. Então, isso acontece com os pecados. Então, isso acontece com as drogas, isso acontece com o álcool, isso acontece com o cigarro, isso acontece com mulher, né? O homem em relação à mulher e a mulher em relação ao homem, né? Ver um outro homem, é que mulher é um pouco mais difícil para isso, né? Ou pelo menos era, né? Agora está um pouco mais comum. Mas a mulher vê um outro homem e tem interesse por ele, ou o homem vê uma outra mulher e tem interesse por ela. Então, é o desejo, me agrada, e assim, eu gosto disso, isso me agrada. Sentar numa roda e fofocar me agrada, eu sinto prazer nisso. Né? Então, ele disse, me agrada. E daí falou que quando ele estava voltando, aí aconteceu a situação do leão. Então, verso 8 diz assim, depois de alguns dias, quando voltou para tomar, apartou-se do caminho, olha, queridos, a Bíblia, apartou-se do caminho ao ver o corpo do leão morto. Nele havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi, andando e comendo dele. Tendo chegado a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Ai, que vontade de falar 20 minutos.
Gente, olha, você viu? Quando ele viu o corpo do leão morto, ele se apartou do caminho. Você entende, amém? Do que está falando, do caminho do Senhor, do caminho que era para ele seguir, do caminho que era dele. Então ele viu algo que chamou a atenção aos olhos dele, ele se apartou do caminho, foi, pegou o mel, né? E você viu o que a Bíblia disse? Ele foi andando e comendo. Sabe como que é andando e comendo? Nem aí, queridos. Nem aí com o chamado dele, nem aí com a consagração dele, nem aí para a advertência de Deus, nem aí. Ele foi andando e comendo, andando e comendo. E quantas vezes nós vemos isso acontecer? Eu falo para o pastor, às vezes a pessoa está aqui. Quando nós demos, no ano passado, a aula de autoridade e submissão, não foi aqui não, foi lá em cima, na sala lá de cima. Quando nós tivemos aula de autoridade e submissão, uma aula poderosa, logo em seguida, imediatamente, uma pessoa assim, assim, um outro nível espiritual, que era para estar andando, né, aquela dimensão rasa não deveria mais alcançá-lo, ele caiu no problema de autoridade e submissão. E eu falei para o Marinho, mas onde ele estava? Não, porque sentado na sala ele estava. Ele ouviu e não... Então a gente vê acontecendo isso, como aconteceu com Sansão. E você vê o que a palavra diz? Que ele chegou para o pai e para a mãe, com mel e deu para eles comerem, mas não falou de onde ele pegou o mel. Sabe por quê? Alguém arrisca? Ele sabia que era errado, queridos. Não é verdade? Ele sabia que era errado. Nós sabemos. Quando tem alguma coisa errada, por menor que seja, contra a palavra do Senhor, nós sabemos, mas às vezes nós insistimos. Fale assim para o seu irmão, por que você está criando pecado? Por que você está criando pecado? Queridos, não crie pecado. E daí ele fez isso, né? Então está em Juízes 14. Agora vai em Juízes 15, verso 14 e 16. Olha só como as coisas acontecem. Primeiro ele chegou perto do cadáver, ele não podia tocar no que era morto. Ele chegou perto do cadáver e pegou o mel, não tocou no que era morto, amém, queridos? Ele não tocou, né? Ele pegou do mel e saiu comer, mas ele chegou muito perto do pecado. Só que no capítulo 15, no verso 14, é isso? Olha que interessante. Então você vê um pouquinho depois disso, né? Um pouco depois disso. Verso 14. Tendo ele chegado a Leí, os filisteus saíram-lhe ao encontro, jubilando. Mas preste atenção nos detalhes, amém, queridos? Mas o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Deixa eu dar só uma paradinha. Aí você sabe, esse contexto é o contexto que ele estava com Dalila, né? Deixa eu ver se é não, ainda não, mas é um contexto que ele já estava amarrado. Eu não vou falar tudo porque não dá tempo, mas ele já estava amarrado e os filisteus acharam que ele estava ganho, e daí as cordas dele se romperam, porque o Espírito de Deus o tomou. Então, preste atenção, o Espírito de Deus o tomou, e aquelas cordas se desfizeram das mãos deles. 15. Achando uma queixada fresca de jumento, ele estava cheio do Espírito de Deus, amém, queridos? Não estava? Achando uma queixada fresca de jumento, tomou-a e com ela feriu a 1000 homens. O que é uma queixada fresca de jumento? Alguém pode falar? É um cadáver. Ele tinha acabado de ter uma experiência com o Senhor, ele tinha acabado de ser cheio do Espírito de Deus, agora ele não chegou perto do cadáver. Ele foi, pegou a queixada de jumento e matou
1000 filisteus, pecando. Às vezes nós olhamos, né, a conclusão final e a gente acha, olha, matou 1000 filisteus, né? A Bíblia diz que fez um monte de gente morta, né? Pecando, queridos, pecando. Agora ele não estava mais perto do pecado, agora ele estava pecando. Ele, querido, eu não sei o quanto isso mexe com você. Ele foi lá, colocou a mão na queixada de jumento e saiu dando em todo mundo. Ele não podia fazer isso. Então, a segunda parte, né? Ele achou que poderia desobedecer ao Senhor e que nada ia acontecer. Nós não podemos desobedecer a palavra do Senhor, amém, queridos? Então, o pastor está dizendo, para eu explicar melhor, na verdade, né? Que às vezes nós vemos algumas coisas dando certo. E daí, por causa daquilo, nós achamos que então o Senhor está aprovando tudo que nós estamos fazendo, né? Que não era o caso. Ele venceu os 1000 filisteus, né? Ó, que bênção, a ideia era essa, mas ele não estava agradando ao Senhor. E isso aconteceu com Abraão. Você se lembra? Quando Abraão ele foi tirado da terra, o Senhor disse para ele: deixe a casa do seu pai e a sua parentela e vai para uma casa que eu te mostrarei. Quem que ele levou junto? Ló. Não era o sobrinho? Não era a parentela? Era para ele levar? Não era. Mas a palavra do Senhor diz que eles foram tão prósperos, que eles enriqueceram tanto, eles ganharam tanto dinheiro, que não tinha condições deles ficarem juntos. Então Abraão falou: olha, você vai para lá, eu vou para cá, porque assim, a gente tem tanto, a gente tem sido tão abençoado, né? A gente tem recebido tantas coisas, que a gente tem que separar. Mas você sabe que nesses 13 anos que ele ficou com Ló, o Senhor não falou com Abraão? O Senhor não falou com Abraão, porque ele estava desobedecendo ao Senhor. Então, algumas coisas darem certo na sua vida, queridos, não é prova que você está obedecendo ao Senhor, amém? Não é prova que você está agradecendo ao Senhor, agradando ao Senhor. A prova que nós estamos agradando ao Senhor é fazer o que a Bíblia diz. Se nós fizermos o que a Bíblia diz, então nós estamos agradando o Senhor. Amém, queridos? Amém. Então, o primeiro erro de Sansão é acreditar que as promessas iam acontecer incondicionalmente, independente da atitude dele. A segunda coisa foi ele subestimar, né, o inimigo, né, brincar com o pecado, né, e a terceira coisa foi desobedecer. Então quando ele chegou perto do favo de mel, ele estava brincando com o pecado, queridos. Brincando. Então, tem um ditado popular, né, que é falado aí, e eu falo isso bastante. Quem me conhece sabe que eu não sou mesquinha, pelo contrário, eu sou bem generosa, mas eu não estou falando isso não para você falar, não, o Senhor sabe, diante de Jesus. Estou falando uma condição minha, né? Eu não sou mesquinha, eu sou bem generosa, mas eu dou valor ao dinheiro. Esse negócio de desperdício não é comigo. Não é. E tem um ditado aí fora que diz, que a Valéria usa, né? E é o que a Valéria pode usar, viu, esse ditado. Que o dinheiro não leva desaforo para casa. Não leva. Você não dá valor para ele, para você ver. Uma vez eu falei para o pastor Marinho, no início do nosso casamento, eu falei assim: se você não der valor para o seu dinheiro, ele vai parar na mão de quem dá. É isso que vai acontecer. E por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo, queridos, é a mesma coisa. Você não pense que você vai brincar e ele vai brincar com você. Vamos brincar? E daí ele brinca com você e volta para a casinha dele. Não é isso que ele faz. Ele entra e arrebenta tudo, porque ele vem para matar, roubar
e destruir. O alvo de Satanás é a minha vida e a sua vida. Não pode brincar. Não pode brincar. Por exemplo, um homem que tem problema com pornografia. Querido, não passa nem perto da banca de jornal. Né? Então o cara tem problema com pornografia, não tem coragem ainda de acessar o computador da casa dele, mas se ele puder atravessar a rua para passar bem na banca de jornal, acho que tem ainda pendurado nas bancas de jornal, né? Acho que tem, né? Porque antigamente tinha, eu sei que tinha, mas agora eu não sei. Mas aí a pessoa, então eu estou do outro lado da rua, e daí eu falo, eu vou atravessar aqui, só para dar uma olhadinha, né? E daí eu passo assim na banca de jornal. Passo assim na banca de jornal. Queridos, isso é tirar o mel da barriga do leão. A primeira coisa é isso. E depois você vai, né, acessar, e depois você vai olhar, e depois, né. Bom, então, o fim de Sansão, queria que você fosse aí no capítulo 17. Capítulo 17, deixa eu ver, para a gente não ler tudo não, porque é do verso 27 ao 30, deixa eu ver. 17, é 14, né? Sansão e Dalila, não, é 16. 16, nós não vamos ler, porque nós já falamos sobre isso, eu só vou ler o 30, tá? Quando Sansão é levado e ora ao Senhor para dar força para ele. Então, 16, verso 30. 16. Disse Sansão, morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Foram mais os que matou na sua morte do que o que matara na sua vida. Não, é do 27 ao 30, que eu li só o 30 para a gente ganhar um pouco de tempo, né? Então, queridos, esse foi o fim de Sansão. Um homem que foi separado para governar Israel por 20 anos, ele só fez palhaçada. E ele virou o bobo da corte. Eu não vou entrar nisso, porque não dá tempo, mas você sabe que vazaram os olhos dele, e vazar os olhos dele é perder a visão, né? Ele perdeu a visão. Então, eu queria que você fosse... Então, a pergunta antes de nós irmos para a outra metade, né, para colocar em prática, a pergunta é: o que você tem feito para vencer o seu pecado? O que você tem feito? Porque eu vou falar o que eu tenho visto, amém? A pessoa sabe que tem algo que ameaça a vida dela, seja em atitude, seja em pensamento, ela sabe, mas ela não faz nada. Ela deixa aquilo ali, ela fala assim, não, eu não quero aquilo, eu acredito nisso, que a pessoa fale isso, não, eu não quero isso. Ela convive com aquele pecado, ela sabe que aquilo não agrada a Deus, mas ela convive, ela não está agindo, ela não está colocando em prática, mas ela convive com aquele pecado. Então eu gostaria que por um instante você pensasse algo na sua vida. Todo mundo tem, amém? Todo mundo tem. Eu queria que você pensasse algo na sua vida que tem colocado em risco. Eu vou usar esse termo, porque eu sei que a maioria das pessoas não pensam assim. Que tem colocado em risco a sua salvação. O que é que tem acontecido na sua vida? O que é que tem se levantado? Que tipo de pecado que você sabe que está ali? Você não está pecando, até pode não estar pecando, você pode até não estar agindo, né? Você pode até não estar cedendo, mas ele está ali. Qual é a atitude prática que você tem tomado contra esse pecado? Então eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Tiago, lá no Novo Testamento, Tiago 5. Depois de Hebreus, né? Tiago 5, verso 1. Ah, meu Deus, está errado.
O pastor vai procurar para mim. No celular, pastor. Deixa eu ver se é Tiago 4. Não. Que nós somos sujeitos às mesmas paixões. Você procura a referência? Marquei errado. A Bíblia diz assim, queridos, e a Bíblia está falando de Elias, né? Nesse texto a Bíblia está falando de Elias. Que todos nós somos sujeitos às mesmas paixões. Isso quer dizer que nós estamos sujeitos, nós, como o pastor falou, né? A natureza pecaminosa, a semente do pecado que está na nossa carne, blá, 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 blá. Quando a Bíblia diz que nós somos sujeitos ao mesmo pecado, isso não nos dá carta branca para pecar. Às vezes a pessoa fala assim, isso você, com certeza você já ouviu falar, a carne é fraca, né? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Eu tento, mas a carne é fraca. Querido, se existe um pecado na sua vida e você não vence, não é porque a carne é fraca, é porque a carne é bem forte. Nossa, gente, o que eu fiz? Calma aí, Atos? 5:17. Faltou o 7 no meu número aqui. 5:17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ok. Né? Ele estava dizendo que como ele era um homem sujeito às mesmas paixões, e porque ele se posicionou e orou, o Senhor fez com que o céu parasse de chover. Né, queridos? Isso é muito poder, né? Você ter autoridade sobre as manifestações da natureza. E aqui está dizendo que ele era um homem como nós, né? Um homem sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos pecados, sujeitos é que poderíamos pecar, mas isso não está querendo dizer, como nós somos sujeitos às mesmas paixões, então eu tenho que pecar, não tem jeito para mim. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes a pessoa pega esse versículo, como o pastor leu o versículo lá de dormir, que eu não acreditei. Falei, gente, até para isso, o povo acha, porque você sabe, né? O povo caça versículo para justificar o seu pecado. Então, esse cara queria ficar dormindo, então ele era alimentado, né? Era né? A mesma coisa. Então, não é, quando diz sujeitos às mesmas paixões, é que nós somos vulneráveis, queridos. Nós corremos o risco, nós podemos pecar. Isso não quer dizer que nós estamos sepultados no pecado. Nós éramos sepultados no pecado, amém, queridos? Nós não somos mais. Eu falei para uma pessoa esses dias, que depois ela falou para a líder dela que eu fui muito brava. Nossa, pastora Silvia, eu fui muito brava. Eu falei, não, você vem contar pecado para mim, achando que eu vou te alisar, eu não vou. Não aliso, queridos, não aliso. E eu falo mesmo, porque ainda mais, quando a pessoa não sabe, tudo bem, né? Pessoa recém-convertida, aí você ensina. Mas você sabe que a pessoa sabe, e a pessoa vem, né? Então, queridos, assim, nós somos sujeitos às mesmas paixões, mas nós não estamos sepultados nessas paixões. Então, nós não podemos pegar esse versículo e jogar contra nós, né? E como eu disse, a carne é fraca. Quando você peca, a sua carne está forte, porque se ela estivesse fraca, você não estaria pecando. Se ela estivesse fraca, eu não estaria pecando. Mas olha o que a palavra do Senhor diz, eu vou ler os textos, né? E depois, na semana que vem, eu vou falar detalhadamente sobre ele. Nós vamos usar 3 textos que falam sobre isso, porque a palavra do Senhor diz que a carne é fraca, né? A palavra do Senhor não, acho que diz em Romanos, né? Eu acho que diz. Não, mas acho que algum texto de Romanos, bom, enfim, eu acho que 8, não sei, eu tenho as anotações, mas assim, você pode ser sujeito às mesmas paixões, você pode levar, quando eu falo você e eu, amém? Não é só você, somos nós, vou falar nós, vai.
nós podemos ser sujeitos às mesmas paixões, nós podemos levar a semente do pecado, nós podemos ter uma natureza corrompida, mas, abra lá comigo em 1 Coríntios 1:13. Deixa eu ver se está certo minha referência, né? Gente, não está certa a minha referência. Deixa eu ver se é 2 Coríntios. Nossa, o que eu fiz, hein? Acho que eu estava com sono. Nem procura porque não é, mas eu vou falar. Alguém acha para mim, por favor. Mas a palavra do Senhor diz: não virá sobre vós tentação maior do que possa suportar. Amém, queridos? O Senhor está falando isso. Não virá sobre vós tentação maior do que possa suportar. O que é isso? O que isso quer dizer? Que a tentação pode vir, mas você só não vai suportar se você não quiser. Você entende isso? Só se você não quiser. Então, contra esses versículos, né, que diz que nós somos sujeitos às... 1 Coríntios 10:13. Ai, Jesus. 10:13. Olha aí, queridos. 1 Coríntios 10:13. Olha que texto, queridos, pega isso para a sua vida, amém? Tá. 1 Coríntios 10, o pastor falou que é para começar no 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Olha, queridos, coisa maravilhosa. O Senhor está falando, a sua tentação é humana. Então não adianta falar, porque o diabo, queridos, maldição sem causa não encontra pouso. Amém? Você sabe o que isso quer dizer? É a história do fogão lá do pastor. Se o fogão estiver quente, a mosca não pousa. Maldição sem causa não existe, não encontra pouso. O diabo pode fazer o que ele quiser. Só que se você não der brecha, se eu não der brecha, ele não consegue fazer. Ele só consegue fazer se nós dermos brecha. Ele só consegue fazer se nós baixarmos se nós baixarmos a guarda. É assim que ele faz. Então o Senhor está dizendo, não vem tentação sobre vós que não seja humana. Não fica achando, sabe, que eu, Deus Pai, permiti que você, um homem natural, seja tentado por uma força espiritual poderosíssima que você não é capaz de vencer. Não é isso. Isso é mentira. Isso é pretexto para pecar. O Senhor está dizendo, não virá sobre vós tentação que não seja humana. Queridos, é nesse âmbito aqui. O diabo só vai se aproveitar se a gente permitir. Ele se aproveita, é claro que ele se aproveita, né? É claro que ele se aproveita. Mas ele só vai se aproveitar se nós tivermos dado abertura, se nós tivermos dado legalidade, se nós prepararmos o lugar para ele pousar. E daí ele continua, vou esmiuçar esse texto, porque é o último que a gente vai ler, senão não vai dar tempo. E fiel é Deus que não vos deixará tentar. Queridos, o Senhor, Ele guarda a sua vida, amém? Ele guarda a minha vida. Satanás, ele só faz conosco o que nós permitimos e com o aval do Senhor. Você lembra a história de Balaão? Balaão queria lá, através de Balaque, amaldiçoar o povo de Israel. Ele não podia amaldiçoar, mas Balaão disse,
faz o povo de Israel pecar? Porque se o povo de Israel pecar, então Satanás tem o poder de entrar na vida do povo. É a mesma coisa. Então, para nós, Satanás, ele não pode chegar chegando. Queridos, se Satanás pudesse chegar chegando na nossa vida, ele arrebentava com a gente. Só que se nós dermos brecha, se nós pecarmos, se nós pecarmos, que eu digo, prepararmos o terreno para o pecado, né? Se nós sabemos que lá no pote, lá tem veneno, e a gente for colocar a mão, como Sansão fez, daí então, porque o Senhor é justo, então, ele, entre aspas, precisa permitir que Satanás entre, porque nós estamos querendo isso. Uma vez eu perguntei para o Senhor, eu vou falar isso daqui a pouco, o que me lembra de falar. Fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Queridos, isso quer dizer assim, se eu pecar e você pecar, o que é? Sem vergonhice. É sem vergonhice, queridos. Se eu pecar, porque o Senhor está dizendo, eu não vou deixar que chegue tentação sobre você maior do que você pode resistir. Eu, o Senhor, não vou deixar. Como que a gente fala que, eu não resisti, eu não aguentei? É sem vergonhice, para qualquer um de nós. Para qualquer um de nós. Aí, finalizando o texto, antes com a tentação dará também o escape. Que esse escape é o que nós vamos falar na próxima aula, tá? Que é as formas efetivas, para que possais suportar. Então, queridos, uma vez eu falei assim para o Senhor, eu falei, Senhor, a palavra do Senhor diz, né? A palavra do Senhor, nós dizemos, né, que o Senhor, que Satanás é seu inimigo, que Satanás e tal, né? Eu fiz uns questionamentos, ou porque o Senhor não o exterminava, enfim, né? E a Bíblia diz em algumas partes que então o Senhor se levantou e pelejou a favor do povo, e pelejou. E eu falei assim, Senhor, mas assim, por que o Senhor não extermina? Eu sabia de algumas outras coisas, mas eu estava fazendo uma pergunta um pouco mais profunda. Eu falei, Senhor, por que o Senhor não extermina, né, tal? E o Senhor disse assim para mim, disse mesmo assim para mim, diretamente para mim, que Satanás, ele não era, porque eu falei, né, que ele não era, que ele era o adversário do Senhor. Ele falou, ele não é meu adversário. Adversário tem que ter o mesmo nível, né? Você vê esses jogos aí, né? Tem o peso leve, peso pesado. Não pode jogar um peso pesado, lutar um peso pesado com peso leve, né? Tem que ser um adversário à altura, do mesmo nível. O Senhor disse, Satanás não é meu adversário. Porque quando ele fez algo contra mim, eu o expulsei da minha presença. Tipo assim, acabou o problema. Hoje a minha luta é contra ele porque vocês entram na guerra com ele. Quer dizer, fica, né? Então, na verdade, é o nosso adversário, é nosso adversário. É contra nós. Então o Senhor, hoje, Ele só precisa lutar contra Satanás para defender as nossas vidas. Porque a gente entra em lugares que não era para a gente entrar, queridos. A gente entra em lugares que não é para a gente entrar. Amém? Então, só para você saber, para você ir com isso na mente, né? A palavra do Senhor diz que não virá sobre nós tentação maior do que nós podemos suportar. A palavra do Senhor que o pecado está à porta, e esse é um texto, eu vou ter tempo para explicar, muito poderoso, porque no hebraico a tradução dele é confusa. O pecado jaz à porta, mas cabe a nós dominar. E tem um texto que diz, resistir ao diabo e fugirá de vós. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre esses textos de uma forma prática. Amém?